Queremos pedir ao Senhor, Pai, que o Senhor se manifeste entre nós. Obrigado, Senhor, porque essa semana foi uma semana de um misto, de muitas lutas, muitas dificuldades, mas também, ó Pai, com muitas vitórias que superam essas lutas. A gente começou, a Deus, algo que já temos sonhado e orado, que é a ampliação desse prédio. Obrigado, Pai. Obrigado pelo recurso que o Senhor nunca nos deixa faltar. O Senhor nunca deixa ter a mais, mas também nunca deixa ter a menos. E no momento certo, na hora exata, o Senhor nos abençoa. E Pai, que logo, logo, esse aumento seja pequeno. Que logo, logo, ó Deus, vidas que carecem do Teu amor se encontrem aqui. Também queremos Te agradecer, ó Deus, por esse retiro Vida Abundante que alguns dos Teus filhos e filhas participaram. E que, Senhor, como o Senhor se manifestou de forma tão gloriosa. Na verdade, o retiro ainda continua, encerra agora. Mas queremos Te agradecer, Pai. E também quero Te pedir por esse culto. Ó Deus, fale aos nossos corações através das músicas, através, Senhor, daquilo que o Senhor já colocou no coração do Ministério de Louvor. Então o Senhor possa, Senhor, abençoá-los. Use-os, ó Pai. Use o vocal. Use, Pai querido, os instrumentos e instrumentistas. Ó Deus, abençoe, Senhor, os irmãos ali na mídia. E que, Senhor, eu te peço que aquilo que o inimigo já preparou para atrapalhar o culto hoje caia por terra em nome de Jesus. Pois esse culto é prestado ao Senhor. Também quero te pedir, ó Pai, por tudo que vai acontecer nesse culto e depois, Senhor, a mensagem. A palavra que o Senhor já colocou no coração da tua filha, irmã Marcela. Pai, que a tua palavra encontre corações abertos, mentes dispostas e vidas prontas para serem transformados pelo Senhor. Queremos aqui, Senhor, falar de Jesus, nada mais do que isto. E queremos, Senhor, sair daqui transformados por Jesus, pois Ele está aqui, Ele está entre nós, está em nós. E esse culto é para Ele. Por isso, Pai, eu te louvo, te agradeço. E com certeza sairemos daqui transformados. É assim que oro em nome de Jesus. Amém. Vamos ficar em pé, irmãos.
Que tremenda graça, ó que falível amor, tomou o meu lugar, a minha cruz levou, você deu sua vida, estou liberto enfim. Jesus, eu canto pelo que fez por mim. Agradeço a Deus por se lembrar de mim e pelo teu favor e o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo. Eu não paro, eu não desisto. Eu sou de Deus, eu sou de Cristo. Agradeço, Deus, por se lembrar de mim e pelo teu favor e o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo. Eu não paro, não desisto. Eu sou de Deus, sou de Cristo. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou e isso é tudo, só vivo pra você, não sou do mundo não. A glória, a força, todo louvor a Deus, eu levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Deus. Agradeço, Deus, que no deserto não me deixou morrer e nem desanimar. E como aquela mãe que não desiste, você não se esqueceu, você insiste. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou e só vivo pra você, não sou do mundo não. A glória, a força, todo louvor a Deus, e levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Deus.
Muito obrigado, Senhor. Estamos aqui na sua presença. Muito obrigado que estamos aqui reunidos para louvar o seu nome. Que hoje a gente possa descansar. Descansar na presença do Senhor e que todos os ruídos que estão lá fora, tirando a nossa atenção, que caia por terra. Vá à frente de nossas vidas hoje, meu Deus. Sabemos que o Senhor já está aqui conosco. Sabemos que o Senhor está conosco todos os dias. Que a gente possa se desligar de todas as coisas ruins que nos fazem se afastar do Senhor. Que a gente possa se alegrar na sua presença e compreender que o Senhor sempre tem algo melhor para as nossas vidas. Que as coisas ruins do mundo, que as ilusões do mundo caia por terra. E que se nossos olhos estão cegos, meu Deus, com o pecado, que a gente possa enxergar o seu amor, a sua esperança, a sua alegria. Amém? Que eu deixo, o meu pranto agora é riso.
esse som me lembra. Posso descansar em tuas mãos. Posso descansar. 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 Eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiará. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir novo amanhã preparado pra mim. Preparado pra mim. A ti, Senhor, a ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir novo amanhã preparado pra mim. Preparado pra mim. Preparado pra mim. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, vou te encontro, meu refúgio. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, vou te encontro, meu refúgio, Jesus. Eis-me aqui.
Deus tem feito coisas tremendas em nossas vidas, você crê? Eu queria, antes de passar a palavra para Marcela, eu queria a gente tirasse um tempo para orar por alguns motivos e momentos. Eu queria convidar primeiro aqui o Mário e a Edna. Vou pegar eles de surpresa. O Mário tá motorizado agora. Piloto. Quase piloto de fuga. Bênção de Deus. Eu olhei o Mário ali e eu falei com a Paula. Ué, quem trouxe o Mário? Porque era Alessandro, mas a gente chegou aquela hora. Sei lá, algum irmão deve ter pensado que foi o Gentil, porque eu vi eles conversando. O Gentil comprou um carro, então. Né? O carro foi comprado, mas foi outro. Mas já estou profetizando, meu irmão. Amém? Em breve o teu está aí na frente também. E eu queria orar, irmãos, pela vida deles. O Mário tem nos mostrado o quanto que Deus abençoa. 2 anos você comprou a casa? 3 anos comprou a casa dele na pandemia, né? Na pandemia. Deus tem abençoado a vida do Mário. O Mário, um tempinho atrás, estava triste, cabisbaixo, chororô. Lembra, Gentil? A gente conversou, chorando. E o Gentil falou assim: pastor, acho que o Mário vai embora do Brasil. Mas não pode. O cara acabou de comprar uma casa, vai embora do Brasil? A gente foi lá conversar com ele. Então, pastor, eu tô sozinho. Tem uma moça, sabe? Mas ela mora lá na Venezuela. A moça aí. E agora vem o Marinho aí. Ezequiel. Até nascer ele decide o nome. Mas Deus tem abençoado a vida do seu servo. E Deus quer fazer a mesma coisa na sua vida. Por isso eu quero orar pelo Mário, pela Edna, por essa conquista. E dizer para o Mário e para a Edna aquilo que foi feito com vocês e por vocês. Agora vocês façam o mesmo. O Sandeiro. Abençoe outras vidas. Deus me dá esse carro para servir a Deus melhor, porque tem muita oportunidade que eu perdi. É por isso o motivo. Amém. Pai, obrigado, Senhor, porque Tu és fiel. Tu és um Deus que não mede nenhum esforço para nos abençoar. E prova disso, ó Deus, estamos aqui orando pelo Mário, pela Edna, pela conquista do carro. Nós não vamos orar pelo carro. Nós vamos orar pelos donos do carro. Porque, Senhor, nós te pedimos que o Senhor os abençoe. Que o Senhor os livre, Senhor, do mal. Livre-os, ó Deus, do malvado. E também os livre de se tornarem malvados. Ó Pai querido, abençoe o Mário na direção. Tudo aquilo que ele aprendeu ali na autoescola e ele possa aperfeiçoar agora. E que esse carro, ó Deus, seja para abençoar o Teu reino, como o Mário colocou. Que vidas sejam alcançadas com caronas nesse carro. Que esse carro, ó Deus, seja um meio para que vidas cheguem até a Tua vontade. Por isso também te peço, Deus, dê condições ao Mário para manter esse carro. Dê saúde, dê, Senhor, oportunidades, e nós te louvamos por isso, Senhor. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Pode aplaudir Jesus, porque isso é muito bom, gente. Pode ser. Mas eu quero convidar aqui também, irmãos, que nós tivemos 3 dias, né? Para eles não chegou a ser 3 dias, que começou à noite, mas para mim, na verdade, foi mais de 3 dias. Para mim começou já na quinta, a correria. Tivemos ali junto com a Igreja Batista de Sarandi, a Igreja Batista de Mandacaru, a Igreja Batista de Jandaia do Sul, de Marialva, a nossa, Mandaguari,
a Hortência. Não sei onde eu falei. Então, é uma mistura. Um tempo ali com um retiro chamado Vida Abundante. E por isso eu quero convidar à frente os retirantes. Eles vão dar um testemunho rápido, porque a Marcela vai pregar. Ela já me disse que não vai demorar muito, 1h30. Então, é isso, Marcela? Mais ou menos? Um pouquinho mais. Benção. E esses irmãos e irmãs... Cadê o João? Eles foram abençoados ali. Cresceram com certeza. E quem vai ser aí a primeira vítima? Oi? Eu vou ser a primeira porque eu não posso falar nada. Mas... Ai, deixa que o João benção. passar para ele. Amém. Amém. Feliz. Mas é brincadeira. Eu queria falar primeiro. Mas eu ia falar que não podia. Mas tem que falar. Falar assim, o que Deus fez pessoalmente na minha vida foi um falar diretamente. Eu vi claramente aquilo que Deus queria em determinada área para a minha vida naquele momento. Foi muito bom ficar lá aqueles 3 dias. E... é o sinal. Mas, assim, o que eu posso dizer? Os irmãos teriam que participar. Porque se não participar, não vai saber aquilo que a gente viveu lá. Porque é uma experiência muito gratificante e é um alimento assim que fica para o resto da vida. E saber que foram menos de 3 dias, né? Mas foi num tempo de Deus, em que a gente, desprendido de qualquer situação, pôde, despreocupado também com esse tempo, né, nosso aqui, a gente pôde estar aberto, totalmente aberto para ouvir aquilo que Deus quer falar. Foi numa área específica para cada um aqui, porque foi falado muitas coisas, mas Deus falou particularmente com cada um de nós, com certeza. Tem mais? Para mim foi, igual ela falou, foi bem individualizado, né, vamos dizer assim, mas foi um reencontro com Deus, com certeza. Isso eu tenho absoluta. É palpável, sabe? O que eu tive ali foi como se eu tivesse, foi como a primeira vez que eu tive na igreja. Foi uma coisa assim extraordinária. Não tenho o que falar, gente. É muito, muito bom. É uma coisa assim extraordinária. Só passando para entender, só estando lá. A gente vai ter outros que eles falaram que vão montar. Então é muito bom. Se você tiver a oportunidade de ir, não tem idade, não tem nada a ver com idade, não tem nada a ver com ser mulher ou homem, é para todo mundo. É uma coisa palpável. Você vê Deus em todo momento. É até meio, tô até arrepiada, porque foi muito bom, sabe? E é para todo mundo, independente de religião, independente do que você possa entender. Se você conhece a Deus, você deve ir. Deve ir, porque é muito bom. É um reencontro. Você percebe o quanto, não é nem que você estava distante, o quanto você, às vezes, distorce um pouquinho Deus com o tempo, sabe? De tempo de casa, de igreja, né? A gente vai dando, né? Vai dando tanto tempo dentro da igreja que, às vezes, com o tempo, você perde um pouquinho a visão de quem é Deus na sua vida. E isso independente de quem seja você. Independente de quanto tempo você esteja na igreja, né? Tem, né, Eliane que está, vamos dizer assim, menos tempo do que eu, e eu que estou mais tempo que ela, mas eu tenho certeza que foi palpável para as duas, da mesma forma. Eu precisava muito mesmo. Eu coisa, um mover de Deus, né? Sentiu, deu para sentir. Foi excelente. Então, continuando, foi um mover de Deus como fosse aquele, a Bíblia fala em Atos do derramar do Espírito, tá? Um mover de Deus tão grande que a gente sentia como que se tocasse a língua de fogo na gente. É simbólico, né? Mas foi uma coisa assim que já na sexta-feira, a gente chegou lá na sexta-feira à noite. Já no período da manhã, Deus estava falando comigo e eu não estava entendendo. Eu fui entender lá que eu fui entender. Umas coisas assim, que eu ainda perguntei não foi para o pastor nosso, um outro pastor lá, se era lógico ou ilógico. Ele falou, Deus não tem lógica. Deus não tem lógica. Aí eu fiquei ligando uma coisa com a outra, mas foi um mover de Deus tão grande, gente.
Vocês têm que participar para sentir, porque não adianta a gente falar, é o sentimento de cada um. É o ver e Deus falar em cada momento, nas áreas que a gente precisa, sabe? É muito, 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 muito bom. É indescritível, sabe? Eu mesmo, não sei, eu acho que eu era mais velha lá da turma, parece. Mas, gente, nem sentia dor. Estava ali que estava, sabe, no fogo, sabe? Ali. Foi muito bom, gente. Então, não percam. O de Deus que, sabe, a Vila do Interior. E eu tenho certeza que houve cura nas minhas áreas. Certeza disso. Bom, para mim, é a segunda vez já que eu fiz esse encontro. Primeira vez também bom, mas agora eu estava precisando, porque estava meio distante de Deus, mas lá eu tive esse encontro com Deus, face a face. Ele trocou em muitas áreas da minha vida que eu estava precisando. Foi gratificante, gente, só é gratidão a Deus. Conheci um Deus maravilhoso que eu não estava dando importância, eu não estava buscando, eu não estava, sabe, glorificando o nome dele, mas foi gratificante esse encontro para mim. Graças a Deus, irmãos. Não sei se elas não comentaram, mas eu vou comentar até lá. Eu comentei com o pastor, comentei quando estava falando ali. Eu não estava muito afim de ir. O pastor, quando falou assim, tu vai ter o Retiro Vida Abundante aí, já vou fazer tua inscrição, você não esquece de mandar o Pix para mim, né? Meio que, eu vou ter que mandar Pix, então já está feito. Aí eu fui, né? Sexta-feira, quando eu cheguei, vi aquele pastor com cara bravo, Dallas, né? Meu pai do céu, que homem com cara bravo, que alegria da salvação que tem esse homem aí, meu Deus do céu. E assim, e Deus, ele foi, durante o retiro aí, foi mostrando o que precisava ser assim, trabalhado na minha vida. Assim como Jacó, né? Que lutou com o anjo. Jacó era o servo do Senhor. Mas ele precisava de alguma mudança na vida dele, né? Precisava ter aquele encontro com Deus. E isso que a gente foi fazer lá foi ter um encontro com Deus. Não porque a gente não era nenhum que era cristão. Somos cristãos, né? Estamos na igreja, estamos aqui, mas chega em determinado tempo da tua vida que você precisa de um encontro com Deus. Face a face com Deus, né? Deus olhar no teu olho, você olhar no olho de Deus, vamos lá. E hoje, né, só um resumo do que foi o retiro para mim, lá em Salmos 51:12, diz assim: restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com o espírito disposto a obedecer. Nada mais é do que você estar no caminho do Senhor obedecendo e tendo a alegria da salvação. Você está alegre com tudo aquilo que Deus tem feito, tendo as mínimas coisas. A pessoa olhar para você e falar assim, olha, Deus está fazendo alguma coisa na tua vida e o que você está cantando, o que você está expressando, o que você está falando, alguma coisa tem de diferente. Então, eu acho que assim, esse final de semana foi assim, um marco, porque assim como Jacó foi ferido na perna, saiu mancando ali, Deus trabalhou muito nas minhas emoções, nos meus sentimentos, e não foi só na vida espiritual, mas ele falou assim, vamos lá, né? E que os irmãos que têm oportunidade, que tiver um próximo retiro desse, vá, irmão, não faça igual, não tô afim, né? Mas não falei pro pastor, só falei que eu não queria ir, para mim, né? Mas aí o pastor, vai. Foi lá, fez inscrição e eu fui. Foi uma benção. Só quero agradecer pela vida do pastor mesmo, que tem aí lutado, né, pelos seus discípulos e pela vida da igreja. E que nós possamos estar, ao mínimo, retribuindo, lutando para que esse aumento que estamos fazendo aqui não seja em vão, mas que possamos encher mesmo esse restante de lugar aumentado. Amém?
Amém. Não senta não. Vocês vão sentar por quê? É que aqui já ia sentar. 1 Pedro 1,16, perdão, 1,19 diz assim: mas fostes resgatados pelo precioso sangue, como de um cordeiro sem defeito e sem mancha, o sangue de Cristo. Irmãos, ali, todos ali eram cristãos, foram resgatados, salvos, regenerados. Mas acontece que muitas vezes no dia a dia, a nossa religiosidade atrapalha a nossa comunhão com Deus. A nossa correria diária atrapalha a nossa comunhão com Deus. E ali o que nós vivemos foi voltar-se para Deus. E por isso eu quero desafiar com você. Enquanto eles falavam, isso veio no meu coração. Em outubro, nós estamos conversando já com o pastor da cidade de Marialva, Mandaguari. Eles vão fazer eu falo, deixa nós ir também. E a gente vai possivelmente fazer uma parceria para ir junto. Talvez vai ser no mesmo lugar, porque a chácara é boa, é próximo da cidade. É no final da Mandacaru, mas é próximo da cidade. E eu quero desafiar você a ir. Eu ia fazer um apelo. Quem quer ir? Levantar a mão. Mas eu vou fazer o seguinte. Você vai orar. E assim que eu tiver esse valor, a data, eu vou chamar você, porque eu vou orar a Deus para as pessoas, para mais gente ir, para acontecer o que aconteceu lá na vida desses irmãos e irmãs. Vai ver o extraordinário de Deus. Você crê nisso? Você quer aumentar a sua fé? Cada dia mais? Amém. Mas antes de orar, eu quero convidar aqui à frente o Felipe e o Joabe. E alguém troca ali com o Gentil vai vir representando o André. E vou pedir o Gessé, se ele puder trazer essa bolsa aí, por favor, Gessé. Irmãos, o André, ele não pôde vir, mas o André, obrigado. O Felipe e o Joabe estão desde sexta-feira. O Joabe foi no sábado, mas ralou bastante. Eles trabalharam no retiro, ajudando a irmã Elsa na cozinha. E eu vou dizer para vocês, meninos, depois vocês falam para o André, vocês me encheram de orgulho. Encheram de orgulho ver adolescentes na cozinha. Depois eu vou colocar a foto lá no grupo, eu só mandei para as mães para ficarem babando em casa. Vocês também vão babar e rir, mas depois que eu mandar a foto vocês vão entender. Mas foi uma bênção, eles ajudaram, serviram. E eu disse, acho que não sei se foi para o João, se foi terça-feira no nosso encontro, que a gente precisa ensinar a próxima geração a trabalhar, a dar valor ao reino. E eles estavam lá fazendo isso. Por isso eu queria pedir 3 dos retirantes que pegassem aqui uma caixa e entregassem para eles, porque eles serviram vocês. Só, eu peço desculpa que a gente não conseguiu embrulhar, não deu tempo. Isso é para adoçar a vida de vocês. Faltou uma? Isso é para adoçar a vida de vocês. Irmãos, uma salva de palmas para esses adolescentes. O Gentil agora é adolescente, representando o André. E eu quero convidar você a ficar de pé e nós vamos erguer as nossas mãos. Vamos abençoar essas vidas. Aqueles que trabalharam, aqueles que foram edificados, e já vamos estar orando pela irmã Marcela, que vai trazer a palavra. Ó Deus, querido Pai, Papai, como é bom te servir. Como é bom ouvir esses irmãos contando das tuas maravilhas naquele retiro. Ó Deus, aquele acampamento, aquela chácara se transformou num lugar santo durante esses dias. E, Pai, com certeza, aquelas vidas que estavam ali, aquelas 29 vidas, saíram de lá transformadas. E eu te peço a Deus, pelo João, pela Paula, pela Delcemira, pela Alessandra, pela Rapaz, que aquilo que eles ouviram ali, Senhor, seja praticado agora. E que no próximo eles estejam lá, Senhor, para servir.
E eu oro ao Senhor, ó Deus, eu queria levar o dobro do número de pessoas que foram desta vez. Porque, Senhor, coisa boa, a gente precisa, com toda certeza, levar mais gente. Eu quero te agradecer, Senhor, pela vida dos adolescentes. E também lembrando pela vida do Gabriel, ó Deus. E ainda que não estava lá, ajudou aqui no carregar o carro, arrumar as coisas. E por isso, Deus, também quero te orar pela vida dele, pela vida do Joabe, do Felipe, do André, pela vida da irmã Elza, que serviram ali, ó Deus, com excelência. Quantos elogios eu ouvi ali nos corredores daquilo que o Senhor estava fazendo através da vida deles. E agora, Senhor, de forma muito especial, eu te peço que o Senhor possa tomar a tua filha, a irmã Marcela, nas suas mãos. Ó Deus, que ela seja a boca do Senhor para nossas vidas. Que nada venha nos atrapalhar a ouvir a tua filha, que esse barulho que está lá fora seja silenciado em nossos ouvidos, para que possamos ouvir o Espírito Santo de Deus a falar. E que, Senhor, saímos daqui totalmente diferente do jeito que entramos, porque, Senhor, estamos na tua presença. E assim oro e assim agradeço, em nome daquele que reina e cuida de nós, Cristo Jesus. Amém e amém. Marcela. Obrigado, irmãos. Deus abençoe. Graça e paz, irmãos. E antes de começar, uma coisa que eu estava pensando ali que eu gostaria de compartilhar com os irmãos, é que assim, nós somos fortalecidos, né, por aquilo que a gente mais se alimenta, né? Porque cada um aqui, além de cristão, tem suas atribuições, seja no trabalho, seja em casa, na vizinhança, como mãe, como filho, né? E nós nos fortalecemos daquilo que a gente dá mais ênfase, né? Seja na vida cristã, seja na vida profissional, né? Cada um aqui tem, digamos que, várias faces, né? E que a nossa vida espiritual seja sempre a mais alimentada, esteja mais em ênfase. Então, só complementando realmente com o que o pastor falou, isso é um fato, né? E é muito interessante, porque quando a gente vem na igreja, a gente louva, a gente canta, né? Para o Senhor, com o coração, verdadeiramente, ali nós estamos sendo alimentados, né? Deus toca, Deus fala, né? E que bom seria se nós pudéssemos viver na igreja, né? Porque assim, né, nós estaríamos cada vez mais firmes realmente, mas é claro que essa não é uma realidade, né? Nós temos outras atribuições e outras, né? Nós temos uma vida e temos também uma missão, né, como cristãos, que é realmente levar a palavra do Senhor, né, como filhos, como servos, né, como discípulos do Senhor. E o pastor, ele pediu para eu estar aqui, né, porque estaria em retiro, provavelmente, né, com certeza ele chegou, né, chega cansado, nós chegamos, né, e também para ele poder realmente se dedicar, se empenhar mais lá, né, sem outras preocupações, porque querendo ou não estar aqui gera uma preocupação, né, a gente tem que se esmerar, né, seja estudando, né, preparando alguma coisa. E sempre a mesma história, né? Vem mil histórias, na verdade, na cabeça, vem mil temas, né? E eu gostaria até de pedir licença, porque o tema que eu vou trazer aqui não é um tema, assim, bíblico, né? Porém, é uma responsabilidade para nós cristãos, né? O que eu vou trazer. E porque nós vivemos neste mundo, né? E apesar de nossa base ter que estar bem firme na palavra do Senhor, nós temos que estar preparados para todas as batalhas, né, que temos nesse mundo. Então, por isso eu decidi trazer esse tema. E antes de começar, o Kleber vai colocar um vídeo, espero que todos ouçam, eu espero realmente não escandalizar os irmãos, né, mas que seja muito edificante para a vida de cada um, tá?
Só um pouquinho, tá, gente? Já vem. Se não vier, não tem problema, a gente parte para a próxima. Esse vídeo, na verdade, fala sobre um tema, né, que está sendo bem tratado agora no mês de maio. Não sei se todos conhecem, né, se todos já ouviram falar, talvez quem trabalha na área da educação, até o pastor, né, conversou comigo sobre esse tema, né, do dia 18 de maio, que é o Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual contra Crianças e Adolescentes. Né? Por isso que eu peço licença realmente para os irmãos, porque apesar de não ser algo que está na palavra do Senhor, eu acredito que possa realmente nos preparar e nos edificar também. Né? Porque nós, como cristãos, nós também temos nossas responsabilidades na sociedade. Né? E podemos ser instrumentos também. Então, esse vídeo, assim, bem rapidamente, ele mostra a história de uma menina, né, que dentro da sua casa, pelo seu tio, ela foi abusada. Né? E isso acontece muito, acontece demais. Acontece muitas vezes, ou pode ter acontecido, debaixo dos nossos olhos. Então, é uma coisa muito séria que a gente tem que ter ciência. Né? E por que o abuso e a exploração? Não é a mesma coisa? Né? Não é a mesma coisa. O abuso é quando, de alguma forma, né, seja pelo toque ou por uma brincadeira, né, errada, né, ou até mesmo pelo ato em si, aquela criança ou aquele adolescente, ele é abusado sexualmente. E a exploração é quando aquela criança também tem a sua imagem vendida, né, porque vocês sabem que existe um comércio muito grande sobre isso também. Né? Infelizmente, tem muitos doentes, né, que sentem prazer, né, em ver as nossas crianças. Então, esse é um tema muito sério e que realmente a gente não pode se calar. Eu não vou me aprofundar muito, mas eu gostaria só de passar rapidamente, né, também porque é um assunto para muito tempo e também não sou especialista nisso. Né? Só que, assim, alguma coisa a gente sempre sabe e pode transmitir. Né? No dia 18 de maio de 1973, ocorria no Brasil o assassinato da menina Araceli, aos 8 anos de idade. Esse ano faz 50 anos que isso aconteceu. Olha só, né? Isso desde sempre, isso não é uma coisa de agora. Né? Infelizmente, sempre aconteceu. Né? Debaixo dos olhos de muitos. Não somente a Araceli, mas, até onde se sabe, 2 outras crianças tiveram destino semelhante naquele trágico 1973. Carlos Ramírez da Costa, de 10 anos, que foi sequestrado no dia 2 de agosto e nunca mais foi encontrado. Logo depois, no dia 11/9, Ana Lídia Braga, de 7 anos, foi morta em Brasília, em condições semelhantes às da menina Araceli. O que une esses 3 casos é que nunca foram resolvidos. Então, muitos casos, eles colocam panos quentes,
né? Não são resolvidos, não são levados adiante. Muitas vezes, até muitos casos acontecem e não são nem levados ao conhecimento de quem realmente precisa saber e tomar as providências. No caso das meninas, sobre os quais há mais informações, as suspeitas recaem com fortes evidências sobre pessoas com influência política, tanto que foram censurados nos jornais da época as notícias sobre o assassinato de Ana Lídia. Né? Então, foi censurado. Por quê? Porque foi cometido por uma pessoa influente, uma pessoa importante na sociedade. Né? Porque o que acontece? Nos dias de hoje, não digo naquela época, né? Mas nos dias de hoje, né? As denúncias, a maioria vem do quê? Né? Dos bairros mais pobres, da vulnerabilidade. Né? Normalmente, essas campanhas, né? O acesso a essas campanhas, no geral, é mais em escolas públicas, estaduais e municipais. Né? Existe uma resistência nas escolas particulares. Né? Por quê? Porque é um assunto muito delicado. Como se no meio dessa sociedade, da alta sociedade, não tivesse violência, não tivesse essa exploração, não tivesse abuso, né? E quando vem, tenta-se de muitas formas, né, abafar situações. E isso aconteceu no caso da Ana Alice. De lá para cá, embora com esse rastro de impunidade que ainda revolta, a legislação, né, as nossas leis, avançou em nosso país. Tanto que podemos ver o sistema de justiça atuando e os autores sendo responsabilizados em casos como o do menino Bernardo. Quem já ouviu falar no caso do menino Bernardo? Que, inclusive, ele, digamos assim, foi por causa da história dele, né, que nós temos hoje a lei, que muitos conhecem como a lei da palmada. Então, podemos ver o sistema de justiça atuando e os autores sendo responsabilizados em casos como o do menino Bernardo, Boldrini, Henri Borel, Isabela Nardoni, que foi bem noticiado, né, que ela foi maltratada de todas as formas, né, pelo pai e pela madrasta, pela namorada do pai dela. E também da Nayara Soares Gomes, porque, na verdade, quando a gente aqui, né, fala-se de crianças e também de adolescentes. Nayara Soares Gomes foi aquela adolescente que o namorado dela, a qualquer custo, né, e até que chegou ao pior, né, que ele conseguiu, infelizmente, ceifar a vida dela. Se avançamos na responsabilização, porque houve um avanço, né, por mais que nós gostaríamos que fosse além, né, houve um avanço. Mas se nós avançamos na responsabilização dessas pessoas, né, precisamos avançar ainda mais na prevenção. Então, por isso, nós estamos falando sobre isso, porque é importante essa prevenção, é importante nós estarmos atentos também. E na discussão, nessa conversa. Então, precisamos avançar ainda mais na prevenção e na discussão sobre isso, na sociedade. O tema nos coloca a todos, sejam operadores do sistema de justiça, né, sejam os trabalhadores das políticas públicas, e são muitas as políticas públicas, né, seja na educação, seja na saúde, né, então em todos os lugares esse tema tem que ser tratado, tem que ser discutido. Os governantes, né, os nossos políticos, sejam o prefeito, o vereador, entre outros, e nós, a sociedade, todos nós temos essa responsabilidade. Ao cumprir o papel que nos cabe no combate a esse e outros tipos de violência, cada um com a parte que lhe cabe. Então, nós temos uma responsabilidade, tem uma parte que cabe para a gente também nesse tema. Esse tema não é só para os outros, mas para nós como cristãos também. E tem um dado muito difícil, né? E às vezes a gente não tem ideia de como é, de que a cada 1 hora, 3 crianças são abusadas sexualmente no Brasil. A cada hora, 3 crianças são abusadas sexualmente no Brasil, né? E isso precisa ser denunciado. Só mais um pouquinho sobre o 18 de maio, né? E mais uma vez eu peço até desculpa pelo tema. Talvez, irmãos, tenham vindo da igreja, né, para ouvir a palavra do Senhor, que realmente ela é falada todos os domingos, né? E ela é abençoadora, mas isso também é importante. Sobre o 18 de maio, essa data foi instituída, então, em 2000, foi no ano de 2000, né, que a lei foi instituída, e a escolha se deve
ao assassinato de Araceli, uma menina de 8 anos que ela foi drogada, foi estuprada e foi morta por jovem de classe média alta, no dia 18 de maio de 73, em Vitória, no Espírito Santo. Esse crime, apesar de sua natureza hedionda, até hoje permanece impune, né? Então, quem ocasionou isso, né, não passou pela justiça, né, está impune. O objetivo dessa mobilização e até dessa noite aqui falando com os irmãos é convocar toda a sociedade, no caso, e também os irmãos, né, para esse compromisso de proteger as crianças e adolescentes. E qual é a nossa responsabilidade? Dar ouvido a qualquer mínimo sinal. Nós devemos dar ouvido a qualquer sinal. E a gente pode pensar assim, mas na minha casa não tem criança, né? Mas você pode ter um vizinho, você pode ter um sobrinho, pode ter um neto, pode ser a filha de um amigo, né? Então, não se restringe somente a dentro da nossa casa. Tem muitos casos, gente, muitos casos. Isso gera, né, feridas muito profundas, né, na nossa sociedade, nas crianças, nos adolescentes, né? Alguns conseguem superar, outros não. Então, como que né? Qual que é a nossa responsabilidade? Dar ouvido a qualquer mínimo sinal. Ser os olhos e a voz das crianças, das nossas crianças e dos adolescentes. Daí, eu trouxe aqui rapidamente alguns sinais que podem ser, né, observados, né, e que relacionado a esse tema, né, se alguma criança, se algum adolescente, né, passou por essa situação, né, normalmente, né, ela vai dar alguns sinais. E de uma hora para outra, a criança que ia bem na escola passa a tirar notas baixas. É um indicativo, não significa que, porque isso está acontecendo, é que ela foi abusada. Mas são sinais, né, que podem ser observados. Ou deixa de brincar com os amigos e fica mais introspectiva, mais quietinha. Se é pequena, pode voltar a usar fraldas ou demonstrar pavor quando chega perto de algum parente. Existem vários sinais de que uma criança ou adolescente pode estar sofrendo alguma violência ou abuso sexual, mas muitos desses casos que poderiam ter sido evitados ficam escondidos dentro dos lares. Tem alguns dados também, né? A gente viu alguns sinais que a gente pode observar, né? E tem também alguns dados. Se estima que só 10% dos casos chegam às autoridades competentes para apuração. Só 10%. Então, se a gente tem que a cada 1 hora 3 crianças e adolescentes são abusados, isso é 10% dos casos notificados, né? Até porque boa parte dos maus tratos e também dos casos de violência sexual ocorrem nas residências e são cometidos por pessoas próximas ou familiares, como mostra o vídeo, né? Infelizmente, isso é um fato, né? A gente acha que, de repente, como no caso das mulheres, né, digamos assim, né, a situação de abuso acontece na rua, das crianças e dos adolescentes, na maior parte das vezes, acontece dentro do lar dela, dentro da casa dela, no lugar que deveria ser um lugar de proteção, né? Ali onde ela se sentiria mais segura, é onde isso acontece. Então, e o pior ainda, né? Normalmente, no geral, não são pessoas estranhas, são pessoas, tios, pais, mães, avós, pessoas que ela poderia e deveria confiar são os abusadores, né? E isso é uma coisa muito triste. Então, por isso, muitos casos não são notificados. Diz o advogado Ariel de Castro Alves, membro do Instituto Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente. Uma pesquisa recente do Instituto Brasileiro, né, o IBGE, mostra que 1 em cada 7 adolescentes já sofreu algum tipo de violência sexual. De 1 a cada 7, de 1 a cada 7. E aqui essa pesquisa é feita nas escolas de ensino fundamental das capitais, nos 9º anos do ensino fundamental, né? Então, você imagina, de 1 a cada 7 é muita coisa mesmo. Nós temos o dever e a responsabilidade de proteger as crianças e adolescentes. Nós podemos e devemos denunciar, sejamos os olhos e a voz daqueles que não conseguem falar.
Então, irmãos, isso que eu gostaria de trazer para os irmãos, que nós, como cristãos, como servos do Senhor, temos sido abastecidos domingo a domingo, e quem faz as suas devocionais nos seus lares, também durante todo o dia, estamos sendo abastecidos da palavra do Senhor. E nós também temos um papel na sociedade, né? Como cristão, de levar a palavra do Senhor, mas também tem outros papéis que a gente deve cumprir, né? Porque não adianta nada a gente falar da palavra de Deus e ver uma situação dessa de repente do nosso lado e cruzar os braços, né? Eu acredito que aqui ninguém cruzaria os braços, né? Mas a gente pode ir além, fazendo uma denúncia, seja no Disque 100, né? Ou seja através do Conselho Tutelar, ou seja falando para alguém de repente que você se sente seguro, né? A gente sabe que muitas vezes, né, denunciar pode colocar nossa vida em risco também, né? Mas isso pode ser anônimo, irmãos. Então, isso que eu gostaria de trazer para os irmãos. Esse mês agora de maio, que faz alusão a esse contexto de violência, né? De exploração e abuso sexual infantil e adolescente, né? Não é em vão. Foi uma conquista, né? Nós, brasileiros, tivemos muitas conquistas, né? E essa foi uma das conquistas. Falar sobre isso é importante. É muito importante. E em todos os espaços, seja dentro da nossa casa, seja dentro do nosso ambiente de trabalho, seja na nossa vizinhança, a gente também tem o nosso papel e nós temos o nosso dever, porque as crianças, elas não vão falar, elas vão passar por isso, muitas vezes, olha, a Alessandra, que é da área da pedagogia, trabalha diretamente com criança, a Paula, a Luana, que não está aqui, sabe, e nós adultos, né, quando acontece alguma coisa que é muito, muito, muito ruim, o que a gente faz? A gente se cala. Por quê? Porque cada vez que a gente fala sobre aquilo que nos entristece, a gente volta a se entristecer. E isso que nós temos maturidade, somos adultos. Imagina para uma criança que não tem maturidade, né, que está começando a sua vidinha. Então, o que ela vai fazer? Ela vai se calar. E no que ela cala, cada vez mais a situação pode se repetir. Então, nós temos essa responsabilidade. Aqui na igreja nós temos crianças, né, em todos os lugares, né, e eu fico pensando e olhando para os meus filhos. Penso eu, né, que meus filhos não tenham passado por situações assim, né? Mas, né, nós temos que pensar além das nossas portas. Além das nossas portas. E o abuso em si não é só quando acontece o ato, né? Mas o abuso são brincadeiras, o abuso são frases, o abuso são toques, né? Então, isso não é legal, a gente não deve normalizar esse tipo de coisa, porque hoje a gente vive numa sociedade tão suja, né? Em que aquilo que é ruim, eles fazem normal, com músicas, sabe? Com piadinhas. Então, a gente tem que cuidar. Por quê? Porque a nossa criança é o que a gente tem de precioso, né? E é uma fase linda, né? Que pode ser destruído por coisas desse tipo, né? Tem situações, tem casos que quando ela passa por isso, ela leva para o resto da vida, sem compartilhar com ninguém, sem ser tratada, sem conversar. Imagina só, né? Então, é assim, é algo muito delicado, é algo muito, muito delicado, e que nós temos a nossa parcela de responsabilidade como cidadãos e como cristãos também. Então, é isso que eu gostaria de colocar para os irmãos, trazer essa reflexão para os irmãos, né? Se porventura, né, identificarem alguma coisa, né, fazerem a sua parte também. Por quê? Porque elas são alvo do amor do Senhor. Elas são alvo, assim como os adultos que a gente, né, e inclusive, né, a gente fala, os adultos, né, vamos evangelizar, por quê? Porque eles têm, né, consegue associar melhor as informações à palavra do Senhor. As crianças, quem trabalha com crianças, sabe do potencial, da capacidade deles também, né, serem alvos do amor do Senhor. Mas imagina, né, se alguma situação dessa acontece com os nossos pequenos. Então é isso que eu gostaria de compartilhar com os irmãos. Eu peço perdão, peço desculpa para os irmãos, né, por trazer um tema como esse, num domingo à noite, porque normalmente a gente vem aqui na casa do Senhor, né, para ouvir a palavra do Senhor, né, e inclusive no início foi muito abençoador, né, ouvir os irmãos testemunhando uma experiência maravilhosa, abençoadora, né, e que realmente, como o pastor desafiou, né, que no próximo encontro, né, mais pessoas assumam esse compromisso, inclusive eu, né? Por quê? Porque precisamos ser fortalecidos pela palavra do Senhor. Então é isso, irmãos. Amém?
Eu queria dizer para Marcela, é bíblico sim. Irmãos, nós como igreja, a gente tem que acordar para o mundo, tá? No sentido de, vou ler aqui, Mateus 5, verso 13 e 14. O sal, vós sois o sal da terra e luz do mundo. Se o sal perder as suas qualidades, como irá restaurá-lo? Para nada mais presta, senão para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo, e não se pode esconder uma cidade situada sobre um monte. E o que é isso? Sal e luz. Quando o Senhor diz para a gente ser sal e luz, é para a gente fazer diferença. Essa semana, eu estou em 2 grupos de psicologia, de psicólogos, e um deles colocou uma dúvida, um desespero lá. Está atendendo uma pessoa e essa pessoa está com uma crise existencial. E eu senti dó dela e eu falei, bem, eu vou entrar em contato, né? Mandei um áudio para ela, falou, meu nome é Flávio e tal, vi lá no grupo. Eu não tenho muita informação lá do teu caso, mas parece que é isso e tal. E daqui a pouco ela me manda a mensagem, ele é assim, ele está desse jeito porque ele foi violentado na infância. Ele tem 20 e poucos anos hoje. Eu participei o ano passado do Congresso de Missões, dentro da Assembleia da Convenção, ali em Foz do Iguaçu. E uma irmã, que ela é médica, foi no encontro que eu vi isso que a Marcela falou. Ela falou, duvido. Duvido, em cada 3. É um absurdo. Ela começou a mentalizar as crianças da igreja dela e falou assim, nossa, eu não lembro quantas crianças, mas ela disse que dava um número muito alto de crianças que seriam violentadas. Eu duvido. E ela é muito crítica. E ela foi para a igreja e ela fez uma conta e falou, agora eu vou fazer uma pesquisa. E ela se assustou com a quantidade de adolescentes e adultos que haviam sido violentados na infância. Aumentou. Aí, só para aliviar teu coração, o que isso tem a ver com espiritualidade, pastor? Como a Marcela colocou aqui, né? Pô, vim para a igreja para... O que isso tem a ver com espiritualidade? Irmãos, a igreja foi chamada para ser esperança deste mundo. E se nós, como igreja, não levarmos esperança para essas pessoas que estão sofrendo por causa de terem sido violentados, eu já atendi um rapaz que foi violentado. Continuo atendendo. Não atendo cobrando, como psicólogo, atendo ele, converso de vez em quando. Graças a Deus ele está saindo dos traumas. Mas aí a gente precisa ser luz. E precisa ser sal nessas vidas, porque é fácil criticar uma pessoa que está com a vida toda destroçada, aí você fala assim, o que aconteceu? Você foi violentado, é um fresco, uma fresca. Como é que é? Geração Nutella. Eu não sei porque que botaram a culpa na Nutella, que ele é tão bom e caro. Mas, irmãos, como igreja, a gente precisa orar. Porque a gente não sabe dos nossos vizinhos o quanto que eles passam por isso. Sua vizinhança, a sua família. E nós temos a palavra de esperança para essas pessoas. Nós somos sal e luz. E Jesus disse para os seus discípulos que estavam impedindo as crianças de chegarem até ele. Deixai, a gente sabe o versículo até, né? Deixai vir a mim os pequeninos. E a gente está perdendo esses pequeninos. E o mundo está usando e abusando deles. Vamos orar então? Marcela, pode orar. E eu quero convidar você a levar a tua vida diante de Deus, ser sal e luz. Diz que 100. É anônimo, se você souber de algum caso. Denuncie. E ore por essa família. Porque é difícil, depois esse adulto vai se tornar uma pessoa complicada. Porque violaram essa criança.
Senhor Deus, eu te agradeço pela oportunidade que o Senhor me deu. E também agradeço, Senhor Deus, aos irmãos que estão aqui. Muito obrigada, Deus. Muito obrigada porque o Senhor age de diversas formas, Senhor Deus. Age através da Tua palavra. Age, Senhor Deus, através também de outros instrumentos, Senhor Deus. E nós te agradecemos, Senhor Deus. Porque, na verdade, nesse mundo, recebemos muitas informações. Muitas informações. E cabe a nós, Senhor Deus, filtrar aquilo que é bom, aquilo que é proveitoso, aquilo que é útil, aquilo que é aplicável e aquilo, Senhor Deus, que não tem utilidade, devemos descartar, Senhor Deus. Que tenhamos sabedoria em reter aquilo que é bom. Principalmente, Senhor Deus, e primeiramente, Senhor Deus, aquilo que diz a Tua palavra, Senhor Deus. Eu quero, mais uma vez também, em oração, louvar ao Senhor pela vida dos irmãos que tiveram em retiro, Senhor Deus, como é bom esses momentos, Senhor Deus, de fortalecimento na Tua presença, pela Tua palavra, Senhor Deus, pelos servos que estavam ali. Oh, Senhor Deus, leve esses irmãos e que eles sejam multiplicadores, Senhor Deus, daquilo que eles ouviram ali. Mas é claro que responsabilidade se estende a todos nós, Senhor Deus, porque, como até eu já falei agora pouco, todos os domingos somos alimentados. Nosso lar, pelo menos deveríamos estar sendo alimentados. Então é responsabilidade de cada um. Então toque no nosso coração, Senhor Deus, com Teu Espírito Santo, que Ele nos constranja, Senhor Deus, a sermos servos, Senhor Deus, e levar, Senhor Deus, o Teu amor, que as pessoas, Senhor Deus, vejam o Senhor através das nossas atitudes, das nossas ações, e não somente daquilo que nós falamos, Senhor Deus, que nós, Senhor Deus, realmente sejamos instrumentos, que o Senhor seja visto através das nossas vidas, Senhor Deus, e não, Senhor Deus, que tenhamos mérito nisso, Senhor Deus, mas que sejamos canal, que sejamos instrumentos, Senhor Deus, nas Tuas mãos, Senhor, em nome de Jesus, que nós possamos ir para os nossos lares, Senhor Deus, em paz, com o coração leve e cheio da graça do Senhor, pronto, Senhor Deus, para as batalhas do dia a dia, em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Amém. Cumprimente seu irmão. Uma ótima semana. Deus os abençoe. Amém. Esse doce som me lembra que agora já não sou mais Esse doce som me lembra que agora eu posso descansar.
tristeza que eu deixo, o meu pranto agora é riso. Eu quero me pegar e esse doce som me lembrar. Posso descansar em tuas mãos, posso descansar, posso descansar